E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bem, voltando ao ativo aqui, eu quero falar para vocês a respeito, nesse vídeo específico, sobre a mudança nas atualizações da MikroTik. Tá? Já faz um tempinho que mudou a nomenclatura das atualizações e eu quero falar para você o que exatamente isso muda na hora que você for fazer, na hora que você for atualizar o seu MikroTik. Né? Antigamente, o que acontece? A gente pode ver isso aqui entrando no site da MikroTik, mikrotik.com, você clica aqui em software, aí já vai abrir a aba para você download, né? E aqui tem as 4 categorias de atualizações do MikroTik. Né? Quando você quer atualizar o seu MikroTik, você tem 4 categorias para escolher. Tem a categoria Legacy, essa aqui não mudou. Né? Essa aqui é uma versão bastante antiga, uma versão legado 5.26, praticamente museu, né? Só para você ver aqui uma referência de como que era. E aí tem as 3 categorias realmente que você pode escolher para você atualizar o seu MikroTik. Agora, nesse momento, virou a Long Term, virou a Stable e virou a Testing. Essas são as 3 categorias que você pode atualizar o seu MikroTik. E aí o que acontece? Como é que era antigamente? Né? Vamos ver aqui. A gente pode entrar nos Changelogs, que é a outra aba aqui. Os Changelogs diz o que alterou de uma versão para outra. Vamos entrar aqui na árvore de lançamento aqui da versão Testing, da categoria Testing. E a gente pode ver aqui, que fica mais claro, por exemplo, no dia 30 de agosto foi lançado a versão 6, release é lançamento, né? Foi lançada a versão 6.43 RC66. Quando você lê isso aqui, versão 6.43 RC66, você, didaticamente, isso não é interessante. Porque você não sabe exatamente o que isso quer dizer. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? RC, o que quer dizer RC? Né? E aí, eles alteraram, né, no dia 11 de setembro, foi feita uma atualização. E aí, os nomes das categorias foram alterados. De Bug Fix virou Long... De todas, né? Menos a Legacy. De Bug Fix virou Long Term. De Current virou Stable. E de Release Candidate virou Testing. A única que eu achei interessante ter sido alterada é a última. De Release Candidate para Testing. Por quê? Porque ficou didaticamente melhor. Né? Alguém que olha agora essa versão, em vez de olhar e ler Release Candidate, né, é uma candidata a ser lançada. Essa é uma categoria, essa versão é uma candidata a ser lançada. Não necessariamente explica o que isso quer dizer. É uma versão candidata a ser lançada. Tá legal, mas isso quer dizer que isso é bom, isso é ruim? Quer dizer que eu devo atualizar ou não? Não diz. E mudando o nome para Testing, ficou muito melhor. Pô, é uma versão de teste. Né? Uma versão de teste significa o quê? Você não vai colocar ela em produção, você não vai botar ela num cenário real ali, seus clientes navegando, você não vai colocar essa versão. Essa versão é feita para você colocar, virtualizar no seu computador, fazer alguns laboratórios, testes no geral. E aí foi alterado, agora é 6.44, por exemplo, beta. Né? E o beta, a gente já tem aí, já significa para a gente uma versão de teste. Quando a gente lê beta, a gente já sabe que está em teste. Né? RC, não. Então, essa mudança eu achei interessante, de Release Candidate para teste. Agora, 2 coisas que eu não achei interessante foram as outras categorias. De Bug Fix foi para Long Term e de Current foi para Stable. O que acontece? A versão mais estável que existe aqui, né, dentre essas categorias, é a versão Bug Fix. E esse nome já era didaticamente melhor do que Long Term. Por quê? Porque Bug Fix significa correção de bugs. Essa categoria é uma categoria que tem a correção de bugs. E se você for ver a versão, por exemplo, uma está 6.40, a outra está 6.42, a Bug Fix está 6.40 e a Current está 6.42. Elas não são tão distantes assim. Então você até consegue relacionar, consegue ir na versão Bug Fix em vez de ir na versão Current. Então o Bug Fix já era um nome que eu achava interessante. A outra, que era Current, já era um nome que eu achava em tese interessante. Se você soubesse traduzir, Current significa atual. Né? Então, para mim, qual seria o melhor cenário? Você deixar o nome Bug Fix, que é a versão com as correções de bugs, você deixar a versão Current, que significa atual, né? Você tem a atual, e mudar de Release Candidate para Testing. Então, e aí você teria a Bug Fix, que é a correção de bugs, a versão atual, né? E a versão de teste. Só que o que acontece? Eles mudaram de Current para Stable. E aí, quem vê pela primeira vez essas categorias vai achar que a versão mais estável possível é a versão que está com o nome, é a categoria que está com o nome Stable. E não é bem assim. A mais estável é a Bug Fix, ou que agora virou Long Term. Então essa mudança de Current para Stable eu acho que não ficou interessante, a não ser que a MikroTik vai mexer em alguma coisa mais à frente, mas não é o caso, até porque a versão Bug Fix, né, continua
com outro nome long term, e esse nome long term também eu não achei interessante. Esse nome significaria longo prazo. É uma versão de longo prazo. Mas o que é uma versão de longo prazo? Didaticamente, isso aqui é ruim. A versão de longo prazo é o quê? A versão Legacy 5.26 é uma versão de longo prazo, está lá há muito tempo. Então, não necessariamente você sabe o que isso quer dizer. Bug fix é mais didático. Eu não quero dizer que essas são as melhores possíveis, mas bug fix, na minha opinião, é melhor do que long term. E current seria melhor do que stable. E aqui, na última, aí sim, testing é melhor do que release candidate. E aqui também, eu tenho uma outra aba aqui, que é o manual da MikroTik. Aqui no manual, na Wiki, MikroTik diz como que você faz o upgrade do seu Router OS. E aqui eles não atualizaram ainda. Tá com a informação antiga, das atualizações, da informação, das categorias, de forma antiga, na nomenclatura antiga. Então aqui diz o quê? Que a categoria Bug Fix é a versão mais estável que é lançada pela MikroTik, sem novos recursos, apenas com os bugs mais importantes corrigidos. Então, sai uma versão Current, e essa versão Current fica muito tempo no mercado, e aí eles conduzem ela para a categoria Bug Fix, depois que ela já foi testada exaustivamente. Aí ela vira uma categoria, ela faz parte da categoria Bug Fix, o que é mais interessante possível. E essa categoria ela é feita update nela, tem lançamentos nela raramente, apenas quando algum ponto crítico é encontrado, como por exemplo a última vulnerabilidade do Inbox, que aí fez com que todas as categorias fossem atualizadas. E aí na Current ele diz o que? A Current também tem as mesmas correções de bugs da Bug Fix, só que a diferença é que tem mais melhorias e mais recursos. E aí o que acontece? Apesar de ter os mesmos bugs corrigidos, por ela ter mais melhorias e mais recursos, com isso vem novos bugs. E aí por isso que não é a versão mais estável para você escolher. E aí ele diz que uma vez que uma versão Current já foi testada por diversos meses, ela é promovida à categoria Bug Fix. Então lança uma versão Current, aí vários usuários vão lá no fórum falar o que eles acharam dessa versão, se eles acharam algum bug, o que tem aqui, o que tem lá. Eles vão reportando. A MikroTik corrige tudo e coloca para Bug Fix. E a Release Candidate é a versão que é lançada algumas vezes por semana, de acordo com a MikroTik, e tem as novíssimas, as mais novas, os mais novos recursos que a MikroTik está trabalhando em cima. Mas esses lançamentos eles são feitos sem um teste intensivo, por isso não deve ser colocado em produção. Eles não testam muito, eles estão só trabalhando nas novas melhorias, nos novos recursos. Essa versão serve para você também colocar no seu laboratório, para você fazer teste, para você reportar para a MikroTik o que você está achando, se você achou algum bug, alguma coisa assim, para você poder trabalhar junto com a MikroTik. Então essas são as 3 categorias de versões. Foi alterado de Bug Fix para Long Term, vamos vir aqui nos downloads de novo. Foi alterado de Bug Fix para Long Term. Não achei muito interessante, versão de longo prazo, mas é a mais estável possível, sem sombra de dúvidas. Continua botando no seu MikroTik da categoria Long Term. E aí tem agora, virou Stable, fazer o que? Antes era Current, atual, virou a Stable estável, mas na verdade a mais estável é a Long Term, mas existe aqui essa categoria. E o que eu achei legal, mudou aqui de Release Candidate para Testing, e agora virou Testing, e aqui em vez de RC está Beta. Então tá bastante didático, você viu, botou o olho aqui, você já sabe que essa versão não deve ser usada em produção, deve ser usada para você testar. Agora da Stable para Long Term, já achei que não ficou tão interessante assim. Bem, essa foi a mudança de nomenclatura que teve na MikroTik, mas o mais interessante de você saber aqui é a versão mais estável continua sendo a Bug Fix e agora virou Long Term, tá? A Current, que virou Stable, não é a mais estável ainda, Não sei porque eles alteraram esse nome especificamente, eles não falaram ainda. Eu vou fazer um outro vídeo ainda sobre qual a melhor versão para você colocar no seu MikroTik, porque tem muita gente que atualiza a cada novo lançamento, Lançou uma nova versão, a pessoa vai lá e atualiza sempre, isso também não é interessante. Eu vou falar num próximo vídeo, no próximo vídeo aqui do canal, qual é a melhor versão para você atualizar o seu MikroTik, quando que você deve atualizar o seu MikroTik. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês aqui. Eu tinha que comentar essa mudança nas atualizações, essa mudança de categoria. E se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, curte aqui o vídeo, comenta aqui embaixo. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, marca algum amigo seu que precisa saber
dessa nova nomenclatura, que precisa entender mais como que as atualizações funcionam. E me segue lá no Instagram para você não perder nenhuma novidade, @wissamcampbell. E é isso. Muito obrigado.